Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também orientador de estudos para concursos. Continuando aqui na nossa série de vídeos de como estudar cada uma das disciplinas para o concurso do TJ São Paulo. Hoje é a vez de processo penal, pessoal. Muita gente me pediu no vídeo lá de processo civil para eu repetir, aquela análise que eu fiz de blocos de artigos com relação à quantidade de questões que costuma cair no TJ. Eu fiz isso, mas já te adianto, não tem saída, pessoal, não tem saída. Eu já sabia disso, na verdade, eu só fiz para te mostrar, já que muita gente pediu, mas não tem saída. Você vai precisar estudar tudo, tá? Antes de começar as dicas, vou te mostrar então a mesma tabelinha que eu fiz lá em processo civil, agora fiz também em processo penal. Vem comigo aqui então, olha só. Então aqui do lado estão os artigos de acordo com o edital. Da forma que vem no edital é a forma que eu pus aqui. Então, artigo 251 a 258, 261 a 267, 274, 351 a 372 e etc. E também a Lei 9.099 com relação ao artigo 60 a 83, 88 e 89. A gente teve aqui então, pessoal, mais ou menos a mesma coisa também. O padrão continua se repetindo. O problema é que não tem como escapar. Não tem. Olhando aqui, veja só. Artigo 251 a 258, caiu uma questão em 2017, caiu uma também em 2018. Artigo 261 a 267, caiu uma questão em 2017, um também em 2018. Artigo 274 não caiu nos últimos 2 anos. Eu não pesquisei nas provas anteriores, tá, para saber se esse artigo já caiu ou não. É um artigo meio avulso aí, mas de toda forma, ele não caiu nos últimos 2 anos, pelo menos puramente não, né? Então, não caiu. Aqui, 251 a 272, mais uma questão em cada um dos anos. 394 a 497, pessoal, caiu 1 em 2017 e 2 em 2018. Aí aqui, esse pequeno bloco também do 531 a 538 ainda não caiu nos últimos 2 anos. 541 a 548 também não caiu. E por fim, a parte lá no final de recursos, que é a parte do 574 a 667, caiu 2 vezes em 2017 e uma vez em 2018 e também nos 2 anos caíram uma questão da Lei 9.099 e uma questão também em 2017 e 2018 da Lei 9.099. Então você pode ver que o padrão se repete. O que mudou foi o que, pessoal? Justamente esses 2 blocos aqui, ó, que é onde tem a maior quantidade de artigos, aproximadamente 100 artigos em cada um desses blocos, é quando mudou. Um ano caiu 2 em um e 1 no outro, e no outro ano mudou, caiu 2 no outro e 1 no anterior. Então olha como o padrão é mais ou menos o mesmo. O problema é isso, pessoal. Aonde tem mais artigos, aproximadamente 100 artigos, é onde tem mais chances de ter uma questãozinha a mais ali. Pode ser na parte final de recursos ou na parte aqui do 394 ao 497, que pode cair 2 questões também. Quem sabe pode até ser que caia 2 questões de cada um desses. Então não tem como você deixar de fora esses blocos que têm maior quantidade de artigos. Não tem como, tá, pessoal? Então a primeira dica que eu tenho é essa para você. Não tem para onde fugir. Processo penal não é a mesma coisa que o processo civil. O pessoal acerta processo penal. O pessoal acerta, tá? Você não pode errar. Você precisa estudar tudo e você precisa acertar essas questões. Eu consegui, nessa prova que eu fui aprovado em 2017 aqui, consegui gabaritar todas essas questões aqui. Então, assim, você precisa saber recurso, tá? Precisa, e precisa também saber essa parte aqui, esse bloco aqui que tem 100 artigos. Precisa saber. Então, a primeira dica que eu tenho é essa. Você não tem para onde fugir, tá? Não tem como. E você precisa estudar todo o conteúdo. Primeira dica é essa então, pessoal. A segunda dica que eu tenho para você, agora, vou até ajudar. Essa planilhinha aí vai ajudar. Porque essa análise aqui, ela mostra o seguinte. Esses artigos iniciais aqui, ó, esses blocos iniciais, o que acontece? Pelo menos 3 questões vai ter, né? Ó, aparentemente aqui, 3 questões. E são poucos artigos, ó. 21, mais um aqui, 22, com 8, 30, 37. Então tem menos de 40 artigos, né? Menos de 40 artigos que você já vai garantir umas 3 questões. Então a minha segunda dica, na verdade, é que você inicie o estudo de processo penal pelo início mesmo. Segue a ordem ali, sem problema nenhum. E aí, pessoal, você deu o seu máximo nesses artigos. Você não pode perder essas questões. Eu já vou te explicar por quê. Você não pode perder essas questões. É fácil, tá? Todo mundo acerta isso daí. E uma questão que você erre pode te deixar para trás. Então são poucos artigos, são mais ou menos 3 questões aí que vai ter nesses quase 40 artigos, então você precisa saber impedimento e suspeição, essa outra parte aqui, esse artigo aqui que é único, não caiu ainda, mas quem sabe caia, e aqui também do 351 ao 372. Você precisa saber isso, tá? Segunda dica é essa, segue a ordem e se garante aí nesses 40 artigos. Você precisa acertar qualquer questão que venha com relação a esses artigos. A terceira dica que eu tenho para você é que você tem que ficar craque. O melhor que você puder, você precisa estar craque nos artigos
que já caíram nas últimas provas. Então pegue aí as últimas provas, pegue todos eles, esquece até esses blocos aí, pega os artigos mesmo, aqueles que já caíram, que já foram cobrados, você precisa saber eles de cor e salteado. Sabe por quê, pessoal? Processo penal é a matéria até hoje que mais repetiu assunto, mais repetiu artigo na prova do TJ. Passa uma prova, tem outra prova, eles cobram os mesmos artigos, mas de uma forma um pouco diferente, cada vez ficando um pouquinho mais difícil, mas sempre caem os mesmos artigos. Ali, talvez das 7 questões de processo penal, 1, 2 no máximo é artigo novo. O resto é sempre os mesmos artigos que estão sendo cobrados. Então você precisa saber de cor e salteado todos os artigos que já caíram em prova de processo penal na prova do TJ. Primeiro, fixe todos esses. Esses que já caíram são os mais importantes, pode ter certeza. Depois, aí você vê o resto do processo penal. Pode ter certeza, é uma dúzia aí de artigos que sempre caem, você precisa saber. Então essa é a minha terceira dica. Inclusive, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Vou postar um vídeo aqui no canal amanhã, marca aí, que eu vou fazer uma análise de questões de processo penal. Então eu já vou gravar aqui, emendando esse vídeo, vou gravar na sequência, mas amanhã eu vou postar uma análise de questões de processo penal, mostrando inclusive porque eu não fui aprovado no concurso lá de 2014. Fui no de 2017, mas não fui lá no de 2014 por causa de uma questão de processo penal, e é desse início aí. A questão desse início lá do Código de Processo Penal me pegou mais de uma vez, e eu tenho até trauma dessas questões, que foram mais de uma. Então eu vou te mostrar amanhã nesse vídeo como você precisa prestar muita atenção nesses artigos que sempre caem. A quarta dica que eu vou te dar é que você faça tabelas quando você estiver estudando o processo penal. O processo penal tem muito disso também, de comparar uma coisa com a outra. Então aquela parte inicial de impedimento e suspeição, você precisa fazer uma tabelinha ali para comparar qual é qual e não confundir. Tem a parte lá do procedimento sumário, ordinário, sumaríssimo, nem me lembro, mas tem aquilo também, você precisa saber cada um deles, quais são as características. E lá no final também, além de outras, né? Mas lá no final a parte de recurso, né? Saber as características da apelação, do recurso em sentido estrito e os embargos, aqueles recursos todos lá. Você precisa saber, recurso é importante, você vai precisar saber cada uma das características, então eu recomendo que você estude. Nesse caso aí, quando for para confundir, comparar uma coisa com a outra, estude com tabelas, tá? Faça tabelas de resumo, inclusive para acompanhamento e consulta quando você estiver fazendo questão de processo penal. Então você faz a questão, tenta responder, não lembra? Vai na tabela, consulta, faz a questão. Da próxima vez, do outro dia, quando você for fazer questão de novo, tenta fazer a questão sem olhar. Não lembra? Olha a tabela. Até uma hora que você não vai mais precisar olhar na tabela, porque você vai memorizar. Então eu recomendo que você faça tabelas nesse caso. E a quinta dica que eu vou te dar, na verdade, é uma dica que vale para qualquer disciplina também. É uma dica que as pessoas esquecem até, pessoal. Quando você estuda o assunto, você acaba ele, certo? Dentro de processo penal mesmo. Aí você vai para o próximo assunto. Esse é o problema. Aí você vai para o próximo e esquece de revisar o assunto anterior. Antes de ir para o próximo assunto, você sempre precisa fazer uma pequena revisão, nem que seja de 5 minutos do assunto anterior, para não perder o conhecimento que você já adquiriu, inclusive também para conseguir memorizar aquilo que você já estudou. Que entender é fácil, a gente entende, mas e memorizar? A gente já decorou aqueles prazos? Então, você precisa fazer isso. Sempre que for avançar para o próximo bloco, por exemplo, de artigos aí do processo penal, veja o bloco anterior, dá uma lidinha rápida no seu resumo que você fez, na sua tabela, o que você fez ali, algum material que você preparou, faça isso. Dá uma olhadinha nele antes, daí sim você pega e vai para o próximo assunto. Vai fazendo isso sempre. Quando for o terceiro assunto, o terceiro bloco ali de processo penal, dá uma olhadinha nos 2 anteriores. Quando for o quarto, dá uma olhadinha nos 3 anteriores. Faça isso até acabar o processo penal e depois revise tudo de uma vez só, com tabelas, questões e tudo mais que você tiver também. Então essas eram dicas que eu tinha para passar com relação a processo penal. Se você tem alguma coisa aí que você faz adicionalmente ao que eu disse, fala aqui nos comentários, ajude os colegas também, tá? Fale aqui, de repente, uma coisa também que vai ajudar muitas pessoas. Então se inscreve aqui no canal, aguarda amanhã o vídeo, comente aqui qualquer coisa que você quiser, alguma dúvida também, eu estou à disposição. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.